Já começa mais uma preocupação, principalmente para quem não tem casa própria. Os reajustes no aluguel e também no condomínio. Uma plataforma que gerencia 7.000 condomínios apontou que a taxa de administração do condomínio aumentou 25% nos últimos 3 anos. Uma alta acima da inflação, que ficou em 19%. Quem fala sobre isso com a gente é o Rodrigo Carpati, especialista em direito condominial. Seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia. Feliz 2026 para você. Tudo bem? Bom dia, Luara. Tudo bem? Feliz 2026 para você, para toda a equipe da SBT, começando com certeza com o pé direito, com esse jornal maravilhoso. E com certeza há uma preocupação veemente quanto ao aumento da taxa de condomínio. Logicamente que esses índices eles precisam ser analisados, talvez eles não reflitam o todo, porque nós temos hoje no Brasil estimado entre 300 a 500 mil condomínios, então esse estudo, logicamente que é um estudo importante, mas ele pode não refletir toda a realidade. De qualquer forma, a gente observa um aumento na taxa condominial. Você mencionou, o IPCA acumulado foi de 19% no período, então nós teríamos aí um percentual pequeno, acima da inflação, que a gente precisa analisar e considerar quais são esses motivos. E com certeza isso está ligado ao aumento de serviços dentro de condomínios, aumento de segurança dentro de condomínios, que isso tem chamado a atenção em função da situação do nosso país. E nós temos, com certeza, que considerar também que os condomínios envelhecem, então além da taxa do mês que as pessoas pagam, que faz parte daquilo que está projetado, nós não consideramos muitas vezes o envelhecimento desses empreendimentos, o que faz com que onere ainda mais esses condomínios. Vai aumentando, né, também a despesa, manutenção e tudo que precisa ser feito para manter, né, toda a estrutura e também a área de lazer, toda a demanda de um condomínio. Você já trouxe para a gente que num cálculo entra a prestação de serviço, quadro de funcionários, manutenção do condomínio. Mas quando a gente para e pensa, por exemplo, na prestação de serviço, geralmente acompanha a economia do país. Quando a gente coloca a mão de obra, o quadro de funcionários, geralmente acompanha também a inflação. Qual a explicação para essa alta que está acima da inflação? A gente sabe que cada caso é um caso, alguns condomínios podem não ter percebido essa diferença, né, considerando os últimos anos, mas como explicar que essa alta está acima da inflação? Então, eu entendo o seguinte, no condomínio, as despesas elas não estão relacionadas a um serviço específico. Então, o fato de você ter, por exemplo, uma mão de obra, a mão de obra própria ou a mão de obra terceirizada, ela sofre um aumento que leva em conta o dissídio coletivo da categoria, que está ligado ao salário mínimo, logicamente. Então, esse índice, ele pode algumas vezes está acima. Então, o cálculo do IPCA é uma média. Então, a gente tem aí questões muito peculiares dentro do condomínio. O próprio aumento das concessionárias de água, luz, gás, que são gastos consideráveis. A mão de obra num condomínio representa de 40% a 70% do custo de operação. As despesas com concessionárias 15, às vezes um pouco mais. Então, essas despesas elas não estão, às vezes, ligadas diretamente a esse aumento da inflação, apesar de serem consideradas. Então, ele representa muito mais no âmbito condominial do que representaria, por exemplo, em outra atividade. E o condomínio ele tem peculiaridades que devem ser consideradas, como essa que eu disse, que considera o envelhecimento desses prédios. O condomínio, a partir do momento que ele é entregue, ele já está envelhecendo. E a taxa condominial supre as questões ordinárias.
E essas são questões extraordinárias e acabam somando aquela cota condominial. Então, isso vai cada vez mais onerando a taxa condominial. Nós temos também essa questão hoje, todo condomínio tem hoje um mini mercado, tem serviços atrelados e isso, logicamente, que traz um grande benefício, mas também traz um custo operacional. Eu preciso ter um porteiro mais atento, às vezes eu preciso ter mais um funcionário, as locações, como ocorrem hoje, as locações atípicas por diárias, então exigem muito mais da estrutura daquele empreendimento. O perfil do empreendimento hoje, que nós estamos vendo nos últimos 10 anos, ele com certeza ele é infinitamente superior àquele condomínio da década de 60, 70, onde tinha um porteiro eletrônico e o rateio acontecia a cada 3 meses. Hoje os condomínios são locais de serviços, onde as pessoas acabam ficando cada vez mais, e isso também onera, e juntando com questões da inflação, serviços e com certeza a gente tem que considerar o achatamento também da renda da classe média, o que traz também um reflexo e um impacto muito maior na vida em condomínio e chama muito mais atenção. Rodrigo, sobre esse ponto que eu queria chegar, com o condomínio mais caro, como fica a inadimplência? Porque é um motivo de preocupação, porque a partir do momento que tem uma porcentagem de moradores daquele condomínio que ele é inadimplente, aquele rateio precisa chegar nos outros para suprir o caixa, né? Uma hora ou outra a conta chega. Como que fica a preocupação em relação à inadimplência? Até porque nós estamos falando de um período que teve um reajuste de condomínio acima da inflação, a inflação no período ficou em 19%, mas nós estamos vindo também de anos em que muitos trabalhadores, muitas categorias, não tiveram sequer um reajuste salarial por conta daquela crise econômica causada desde a pandemia, que virou critério de discussão em convenções coletivas. Olha, esse ano não dá para dar reajuste, a gente está com caixa apertado, não tem condição, a gente está numa crise econômica por conta da pandemia. Então, como que fica? A pessoa ganhando menos, não acompanhando a inflação, o condomínio acima da inflação e a inadimplência, como que está? Isso com certeza tem refletido, eu entendo que hoje ainda é reflexo do período da pandemia, tem sim uma dificuldade na obtenção de renda. A gente tem também, a gente não considerou questões como o home office, que também oneram mais ainda o condomínio. E como você bem colocou, isso faz com que a inadimplência fique muito grande. Existem aí índices que medem a inadimplência condominial, ela supera 10%, às vezes chega até 15% em média, o que faz com que aquela pessoa que está adimplente, logicamente ela pague pelo inadimplente. Então, se eu tenho uma inadimplência recorrente de 15%, eu tenho a minha cota onerada com a inflação e mais 15%, porque eu estou cobrindo a despesa daquele inadimplente. E quando esse dinheiro volta, porque em algum momento volta, porque o bem responde pela dívida do condomínio, isso faz com que esse valor, ao regressar em caixa, ele não seja utilizado, ele acaba não sendo utilizado para diminuir a despesa mensal, ele acaba sendo utilizado para aquilo que a gente conversou, que são as despesas extras, porque nesse período o prédio envelheceu, precisa de manutenção corretiva e a taxa ordinária, que é aquele condomínio mensal, não prevê esse valor excedente para as despesas extraordinárias, que é aquelas de deterioramento. Então, o que vai acontecer? Você vai ter inflação, vai ter uma taxa de inadimplência, você tem condomínios extremos, onde a taxa de inadimplência chega a 40%, 50%. E isso acaba refletindo no quê também? Na desvalorização do próprio bem imóvel. Porque taxas condominiais muito altas fazem com que as pessoas não queiram morar naquele condomínio. Então, aquele imóvel que vale X, ele passa a valer também o deságio daquele bem imóvel, passa a ter 10%, 15% de deságio. Então, olha que bola de neve que é formada. E a gente tem mais um fator que a gente não falou, que é a má gestão desses condomínios. Então, que também pode onerar
em 10, 15, 20% a taxa condominial. Então, a gente tem aí um cenário que realmente pode ser não, ele é muito preocupante, porque cada vez mais as pessoas estão vivendo em condomínios. Então, estima-se que existam quase 70 milhões de pessoas vivendo ou trabalhando em condomínios. Isso faz com que cada vez mais a parcela da população esteja em condomínios, e essa preocupação veemente com o aumento da inflação, São com o aumento do custo desse condomínio, perdão. São dois ambientes, né? De um lado, quem faz a gestão do condomínio, que precisa ser uma gestão responsável, porque está lidando com os direitos e deveres em relação aos condôminos, as pessoas que estão ali depositando dinheiro naquela conta do condomínio para que tenha acesso à segurança, à água, a gás, ao elevador, à limpeza, à área de lazer, para tudo, né? Então, precisa ter uma responsabilidade na gestão do condomínio. Mas também os moradores que fazem ali o rateio dessa despesa, precisa ter uma responsabilidade coletiva. Porque, infelizmente, aquela pessoa que vive numa zona de conforto, de que ela vai jogando para frente a parcela daquele mês do condomínio, isso respinga nos outros moradores que, com sacrifício também, honram com o pagamento em dia. E aí eu quero chegar num tema com você. Para quem atrasa ou não paga o condomínio, o que pode acontecer? Lembrando que existem dois cenários: uma pessoa que aluga um apartamento e pode estar inadimplente, ou uma pessoa que é proprietária, mas o condomínio está inadimplente. Como que faz nesse sentido, nessa situação? Então, quando a primeira relação do inquilino, ela é diretamente com o proprietário, né? Então, ele paga, a gente tem casos que o inquilino paga o condomínio para o proprietário e o proprietário não repassa esse condomínio para o condomínio, né? Não repassa o valor da cota para o condomínio, que é uma situação muito grave. Então, tanto nesse caso, quanto no caso de inadimplemento, de inadimplência do proprietário, a responsabilidade é do proprietário. Por mais que exista uma relação com o inquilino, o proprietário paga e depois o proprietário cobraria o inquilino naquilo que ele está devendo. De qualquer forma, isso onera, como você colocou, muito o condomínio, e a pessoa, o final disso, se a pessoa não pagar, ela perder o imóvel. Ele vai para leilão, a pessoa perde, mas é um processo moroso. Por mais que nós tivemos algumas modificações legislativas, ele ainda é um processo moroso, e essa morosidade faz com que nós tenhamos aí além dessa parcela adicional na cota dos demais, o desconforto da pessoa estar ali com inadimplência. Então, o clima daquele condomínio também se torna complexo. O condomínio rapidamente deve buscar uma gestão jurídica para inadimplência. Então, hoje nós temos, diferente também do passado, nós temos condomínios que são verdadeiras estruturas empresariais, que chegam até 5.000 unidades. Então, a gestão precisa ser profissional para minimizar esses impactos. Então, uma cobrança efetiva da dívida condominial, da dívida mensal, ela não é contra o condomínio. Pelo contrário, ela é um instrumento, uma ferramenta importante, porque o aumento da inadimplência, ele traz um prejuízo total. Então, algumas pessoas, algumas vezes dizem assim: não, mas coitado, ele está devendo só um mês, ele não pode, não consegue pagar. Então, isso foge de uma questão pessoal para uma questão coletiva, porque a partir do momento que eu tenho essa inadimplência, eu vou onerar uma massa como um todo, e isso faz parte de uma gestão. Gestão essa de condomínio que tem evoluído ao longo dos anos e tem cada vez mais se tornado profissional. Para que o condomínio possa aí manter as despesas. Você tem aí condomínios que chegam a movimentar milhões de reais, mais do que muitas empresas, e não anualmente, mensalmente são milhões de reais. Então, existem problemas com desvio, com a profissionalização, com a contratação de serviços, com a manutenção, com erros corriqueiros de gestão. Então, tudo isso tem que ser considerado para minimizar esse impacto dentro do condomínio. E a gestão
dessa inadimplência é algo também essencial para que o condomínio consiga atingir os seus objetivos, que é manter uma cota condominial baixa, atender os anseios da coletividade. Perfeito. Já falamos do condomínio, mas agora a gente também vai falar do aluguel, porque o ano de 2025 fechou com uma deflação, uma redução de 1,05% nos aluguéis. O que a gente pode trazer de análise desse número? Porque a gente só fala geralmente em reajuste, reajuste, reajuste de altas. Quando chega uma deflação, uma redução nos preços, acaba sendo uma boa notícia. A pergunta que não quer calar: isso deve impactar novos contratos? E quem já tem contrato vigente, vai ter reajuste no ano que vem? Ou melhor, agora em 2026? Ótima pergunta. Então, esse é um mercado que também tem crescido muito. Nós temos essa deflação que tem trazido também um impacto. A gente teve, nos últimos anos, um aumento nos aluguéis. Nós temos uma oferta cada vez maior, isso ajuda a ter uma redução. Então, quanto maior a oferta, menor o custo do aluguel. Com certeza, isso já tem impactado na moradia, então nós vemos cada vez mais espaços para alocar. Logicamente que você tem que considerar, às vezes, grandes centros e regiões específicas onde existe um aumento do aluguel em função da valorização, mas é algo que vai sim impactar, já tem impactado, e a pessoa não vai aplicar. A gente tem uma discussão se existe a possibilidade da diminuição do aluguel. Então, entendo que não, é um índice de reajuste, então se ele for negativo eu não vou aplicar esse índice, eu não vou reduzir o aluguel já vigente, mas aquele que vai locar um imóvel, ele pode, logicamente, ele vai se beneficiar. E se aquele, imagina um cenário onde você tem uma redução cada vez maior, uma deflação constante, aquele proprietário vai ter que negociar aquele aluguel ou vai perder o inquilino, porque o inquilino não vai aceitar pagar mais. Então, ou ele vai fazer uma negociação, ou o inquilino vai entregar o imóvel, que ele pode fazer a qualquer momento, com aviso de 30 dias. Só precisa observar se o contrato dele tem uma cláusula de multa, né? Normalmente, os contratos de aluguel, eles têm a vigência de 30 meses e muitos proprietários inquilinos acabam acordando uma cláusula de isenção de multa a partir do 12º mês. De qualquer forma, mesmo que não exista uma cláusula de isenção, existe aí o pagamento pro rata, né, proporcional do tempo restante para o contrato, que vai possibilitar que ele desocupe e busque um outro imóvel, Laura. Perfeito. Nós conversamos com o Rodrigo Carpati, falando então sobre esse reajuste acima da inflação de condomínios e a deflação para aluguéis. Obrigada, Rodrigo. Até a próxima aqui no News Primeira Edição. Eu que agradeço. Um prazer estar com vocês. Tchau, tchau.